Glória a Deus. Aproveitando que a igreja está em pé, vamos ler um texto bíblico. Aleluia. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Diz assim, versículos 6 e 7. Eu quero pegar só uma frase do versículo 7, mas para não pegar uma frase isolada, eu vou ler o versículo 6 e o 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, a frase que eu quero pegar para ser a nossa base da nossa oficina nessa tarde é esta: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Muito obrigado, irmãos, por poderem sentar. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar convosco. Estive aqui em Joinville já em 2017, na ocasião, nosso pastor presidente do estado de Alagoas, pastor José Orisvaldo Nunes, nos enviou para extrair o máximo que pudéssemos extrair da experiência de discipulado da igreja Joinville. Após essa viagem, nós participamos até do congresso em Itapema, né? Passamos uma semana aqui. Após essa viagem, nós implantamos em Alagoas o curso de formação de discipulador e o Conhecendo o Amor de Deus com a evangelização e a consolidação da fé nas casas e também nas congregações. E desde então, o nosso curso de formação de discipulador já teve 2 edições, estamos prestes a iniciar agora a 3ª edição, 30 de setembro iniciamos no formato 100% online, e nós temos feito a obra lá a partir da experiência da igreja Joinville. Nós louvamos a Deus por essa igreja, pela visão que Deus tem dado ao pastor presidente, discipulado não só para Joinville, mas discipulado para o Brasil. E eu louvo a Deus quando eu vejo a bandeira ali do meu estado, e sei que todos os demais irmãos também estão muito bem representados, a memória de cada estado nesse templo. Isso muito me tocou, irmãos. Mas vamos lá. Dentro deste desafio apresentado por Paulo, a minha pergunta é: diante da grande comissão do Senhor Jesus, o que seria a dedicação estabelecida por Paulo para a realidade da nossa escola bíblica dominical? O tema dado a mim pela coordenação foi implantando a cultura do discipulado intencional na escola bíblica. Nós pretendemos, nesta tarde, no workshop, trabalhar o perfil de um professor discipulador, para que possamos fazer uma imagem mental do posicionamento de um professor de escola bíblica dominical discipulador. Na nossa plenária à noite, nós iremos trabalhar o porquê devemos abraçar a ideia da revitalização da escola bíblica dominical em busca de uma escola bíblica mais discipuladora. Falaremos um pouco como fazer e a urgência de se fazer na nossa participação à noite. De forma que nessa tarde nós iremos trabalhar a pessoa do professor discipulador. E começamos, irmãos, trabalhando a ideia, conceituando, deixa eu só ligar aqui. Tá passando direitinho. Conceituando a expressão cultura. Consultando no site significados.com.br, ele define o seguinte: cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social. De forma que cultura abrange comportamento, cultura abrange costumes
que por sua vez quer dizer maneira de pensar, maneira de se comportar. Cultura tem a ver com a prática comum dos nossos membros ou de um grupo social. Tradição e cultura também tem a ver com o programa. O programa pode estar encharcado numa cultura ou o programa não pode ter aquela cultura presente. E a cultura molda a forma, o comportamento, a forma natural dos nossos membros. Mas, infelizmente, nem sempre a cultura que tem nos moldado, ela está de acordo com a doutrina bíblica. A doutrina, ela precisa direcionar a nossa cultura. E isso é uma realidade, inclusive, nas grandes instituições. Grandes gestores já têm se preocupado com a cultura organizacional. Nem sempre a cultura está de acordo com os objetivos de uma instituição. Por isso, tal preocupação tem levado os gestores de sucesso a promover ações para modificar a cultura organizacional das suas instituições. Então, a nossa preocupação é uma proposta de revitalização da escola bíblica dominical, para buscarmos uma escola bíblica mais discipuladora. E o nosso objetivo, da nossa presença, nossa motivação ao receber esse convite foi tentar demonstrar para a igreja como a estratégia da escola bíblica vai ser um instrumento de Deus para consolidar a cultura do discipulado em toda a nossa congregação. E eu começo, irmãos, definindo aqui essa tabela que nós apresentamos, a compreensão de que programa é algo que podemos nos esquivar, mas a cultura é algo que, a cultura apoiada na doutrina, a cultura alinhada com a doutrina bíblica, a cultura sadia, os nossos membros não podem se esquivar. Porque quando a gente leva essa proposta de um professor do discipulador, alguns professores tentam se esquivar, vão dizer, não, mas o compromisso que eu assumi não foi para estar cuidando de aluno, o compromisso que eu assumi foi para transmitir a aula, e eu me dedico. A Bíblia diz lá, se o teu dom é ensino, que haja dedicação ao ensino. Então essa é uma refutação que nós vamos ter ao tentar apresentar a proposta de revitalização da escola bíblica em prol de uma escola bíblica mais discipuladora. Entretanto, precisamos expandir a nossa concepção de que um programa, é possível a gente se esquivar de um programa. Por exemplo, vamos supor que a congregação for estabelecer um programa de distribuição de sopa para moradores de rua. Esse programa, ele está abrangendo a cultura do amor ao próximo. Ele está encharcado na cultura do amor ao próximo. Mas alguma pessoa da congregação pode dizer, olha, eu não tenho disponibilidade de participar desse programa, porque à noite eu estou estudando na faculdade, e ninguém vai poder recriminá-lo, porque não existe obrigação de participação. É algo facultativo, está concebido isso. Agora, jamais essa pessoa pode se afastar da cultura, da doutrina, do amor ao próximo. E há um erro também de a gente pensar que somente os irmãos que estão envolvidos na atividade da distribuição de sopas naquela congregação é que liga para a cultura do amor ao próximo. Eles começam a olhar para os outros irmãos, ninguém liga, tem aqui pouquíssimos irmãos, os outros não ligam. Não, a cultura do amor ao próximo, ela encharca aquele programa da distribuição de sopa, de ações assistenciais para o morador de rua, mas ela é algo muito maior, ela tem potencial para encharcar todos os outros programas da igreja. E assim, esse mesmo pensamento acontece com a segunda linha da tabela que eu botei aí, adorar a Deus. Adorar a Deus tem que ser uma cultura que é baseada numa doutrina e não é facultativa, é obrigatório. Agora, a minha participação no coral é facultativa, é um programa, né? Aí nós descemos para ganhar tempo, nós temos ali o fazer discípulo. O discipulado nas casas com Conhecendo o Amor de Deus é um programa, que inclusive pode ser apresentado sem estar encharcado da cultura do discipulado.
A pessoa pode ministrar a lição do conhecendo o amor de Deus sem ter a postura de facilitador, sem ter a intenção de influência, sem ter a intenção de incentivo, de mentoria, de prestação de contas, de carregar junto, chegar junto. Ele pode apenas passar uma aula expositiva, né? Então, muitas vezes os programas são desenhados para atender uma cultura e, de alguma falha no processo, aquele programa começa a ser executado e se afastar aos poucos daquilo que foi pensado em sua cultura. E, irmãos, o grupo de evangelização ao sair das ruas, que é um programa, precisa estar encharcado com a cultura do fazer discípulo. E o mesmo pensamento vem com a escola bíblica. A escola bíblica é um programa, mas a cultura do fazer discípulo, ela alcança em cheio a escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa tabela mostra aí que, pode passar, a cultura é obrigação e os programas chegam a ser uma faculdade. Então nós temos os mandamentos recíprocos, não vou me delongar, mas a Bíblia está cheia de recomendações: amai-vos uns aos outros, edificai uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. Então não é só o Mateus 28 que amarra essa cultura, essa doutrina para formar essa cultura. A Bíblia tem vários versículos bíblicos que dão sustentação da cultura do fazer discípulo, do ministério pessoal, que deve estar presente na ação do professor. Sim. Aí vem a minha pergunta: à luz do que Paulo estabeleceu, haja dedicação do ensino, à luz da grande comissão, o que seria essa dedicação ao ensino? E aí nós destacamos no texto da grande comissão, nós não pretendemos fazer uma exposição exegética de todo o texto, mas queríamos apenas destacar a expressão: ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então Jesus, ele não nos comissionou a ensinar todas as coisas que ele nos ordenou. Ele não nos comissionou a isso. Ele nos comissionou a ensinar a obedecer todas as coisas que ele nos ordenou. Ele nos comissionou, em outras traduções, a ensinar a guardar todas as coisas. E qual a diferença, então, de quem ensina todas as coisas e de quem ensina a obedecer todas as coisas? O que seria a atitude diferente? De um lado, nós temos uma professora em sala de aula que está ensinando tudo o que Jesus ordenou. Ela está ensinando ali na aula dela, se esmerando para ensinar. Do outro lado, nós temos a postura de alguém que está preocupado com o ensinar a obedecer, que vem ao processo pessoal de mentoria, de orientação, de relacionamento, de instrução. E a diferença é essa: é a intenção relacional, de prestação de contas, de mentoria, é o interesse do discipulador de corrigir, admoestar, incentivar e treinar as pessoas. Lá no curso de formação discipulador de 2019 em Alagoas, nós tivemos a honrosa presença do pastor Danta Júnior, e no decorrer das aulas ele publicou no seu Instagram essa frase, e eu, onde passo para ministrar sobre o desafio de ensinar a obedecer, eu a cito porque ela é muito esclarecedora. Ele falou o seguinte: fazer discípulo de Jesus não é somente ensinar as coisas que Jesus ordenou, é ensinar a guardar as coisas que Jesus ordenou. Fazer discípulo é mais que transferir conhecimento, informações ou alguma teoria teológica ou filosófica. É mais que ensinar doutrinas ou crenças. Fazer discípulo é ensinar a viver. Livros, apostilas, seminários, congressos, vídeos de YouTube são ferramentas úteis, mas precisamos muito mais do que isso para fazermos discípulos de Cristo. Precisamos de relacionamento. E ele continua: em um bom sermão aprendemos que devemos perdoar, mas não aprendemos a perdoar. Aprendemos que devemos amar o próximo, mas não é ali que aprendemos a amar.
Experiências como perdão, amor e justiça só aprendemos na rede de relações pessoais, necessariamente a entrar numa dinâmica de relacionamento onde Jesus está presente como autoridade maior. Eu trago à tona a figura do personal trainer. O personal trainer, ele representa muito bem o desafio de ensinar a obedecer. Quando alguém chega e ele pega ali a bateria de exercício e ele fala, olha, você vai fazer tantas séries em tal aparelho, o exercício se faz assim, a postura é essa, e ele passa cada exercício e orienta aquele aluno tudinho, então ele está ensinando todas as coisas. Mas quando o aluno começa a praticar, ele está ali observando. E quando ele vê algum desvio, ele corre lá e segura e dá o nível. Ele acompanha, ele está interessado para que o aluno faça certo. Então ele vai estar ali acompanhando. E quando você tem atletas de alto desempenho, como essa terceira imagem, aquele camarada ali, ele já tinha desistido há muito tempo. Mas porque tem um treinador ali do lado dele dizendo, bora, você está conseguindo, mais um pouco, o tempo está chegando, vamos lá, vamos, bora, você consegue. Então aquilo estimula, aquilo desenvolve, aquilo impulsiona. Então o personal trainer, ele traz essa personificação do desafio do ensinar a obedecer. E essa, irmãos, era a postura de Paulo. Paulo fala em Atos capítulo 20, versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse se despedindo da sala que ele ensinava, que ele era professor. Contextualizando o nosso contexto, então ele está ali falando, lembrando a sala, ali ele está levantando aqueles alunos para serem professores, e está dizendo, olha, vocês se lembrem da forma como eu me portei, da forma como eu estava focado, não em ensinar todas as coisas, mas eu estava focado em que de fato vocês obedecessem. Eu estava, se necessário fosse, sentindo as dores de parto normalmente, como ele disse em outra passagem, para que Cristo fosse formado em vós. Eu estava todo o tempo, às vezes de dia e de noite, admoestando a vocês com lágrimas. Então, o que seria a dedicação que Paulo fala, se o teu ministério é o ensino, haja dedicação ao ensino, o que seria a luz da grande comissão? Na minha ideia, passa pela compreensão do que Jesus falou, que nós somos comissionados a ensinar a obedecer todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E irmãos, nós temos o desafio de compreender também o discipulado como uma influência. Aí nós temos as seguintes sentenças: discipulado como desafio de influência. Discípulos que contagiam outros. Eu gosto muito do conceito de discipulado de Mark Dever. Ele define discipulado da seguinte forma: discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre as pessoas, de modo deliberado, para ajudá-las a seguir a Cristo. E eu apresento a seguinte perspectiva: o professor é e sempre será um modelo de influência para a sala de aula. Querendo fazermos das nossas escolas uma revitalização para que ela se torne mais discipuladora, ou não. Se a nossa escola não caminha para a direção da cultura do discipulado, isso não quer dizer que os nossos professores não influenciam nossos alunos, influenciam. Agora, influenciam sem uma intencionalidade, sem uma deliberação. Mas eles influenciam de forma natural, às vezes positivamente e às vezes negativamente. Ele exerce uma influência que contagia com naturalidade toda a classe. Quem já viu uma frase que diz assim: quando o pastor, o líder, está sentado, aquele grupo, a congregação está deitada.
Mas se o pastor levanta, a congregação senta. Se o pastor anda, a congregação fica em pé. Se o pastor corre, a congregação começa a andar. Porque influencia. E no nosso livro, nós, à noite, estaremos fazendo o lançamento oficial. Nós trabalhamos alguns exemplos de como os nossos professores influenciam, e muitas vezes negativamente, na sala de aula. Professor, vou trazer alguns exemplos aqui. Professor que só comparece no domingo que vai dar aula. Os domingos que ele não está escalado para ministrar a aula, ele não frequenta a escola bíblica. E quando aparece, é sempre atrasado. Esse professor, ele está influenciando, não intencionalmente. Não existe uma ação deliberada da parte dele. Da maioria das vezes é de forma espontânea, natural, sem nem perceber. Mas ele está passando uma mensagem para aqueles alunos. Ele está passando para os alunos o quê? Que ele não se importa em frequentar a escola bíblica. A escola bíblica para ele não é importante. O compromisso dele é só de dar aula. Ele, como crente, não precisa da escola bíblica para a vida dele. É isso que ele está passando, é isso que ele está influenciando. Professor que não presta atenção no estado emocional dos seus alunos, não se preocupa com a ausência continuada dos seus alunos, apenas se concentra no conteúdo a ser transmitido. Esse professor demonstra com o seu compromisso, demonstra que seu compromisso se resume à transmissão de aula e não está preocupado com o efetivo aprendizado dos seus alunos e com o estado de vida espiritual deles. Serve como um exemplo negativo na construção de uma cultura contra a missão do fazer discípulo. Então, quando um aluno deixa de frequentar a sala de aula e o professor não vai atrás, ou não chama outro aluno para ir atrás, ele indiretamente está influenciando, ele está mostrando a forma como aqueles alunos que futuramente serão professores devem se portar. Professor que demonstra em sua aula insatisfação com o ministério e a administração da igreja, tom crítico, que não promove a edificação, ele está formando discípulos, mas não discípulos de Jesus, ele está influenciando. Professor que reconhece derrota, limitação, confrontação em seu comportamento, na luta contra falhas e pecados, e não superados, ausência de disposição, de esperança, renúncia do eu, superação e capacitação do Senhor. Às vezes nós encontramos pessoas dizendo assim: olha, irmão, não posso ministrar sobre isso porque eu não vivo, eu não pratico, ou então eu ainda tenho tido derrotas e caído em determinada área, não consegui me vencer de determinada mágoa. Então, ele está testificando e influenciando negativamente seus alunos. As nossas lutas devem ser compartilhadas no trabalho do discipulado com a expectativa de edificação, com a expectativa de lutas que você tenha conseguido superar e para gerar edificação naqueles alunos. Eu sei que existe um trabalho em que você vai se encontrar com uma pessoa que está lhe mentoreando, que aí é uma outra coisa, mas eu estou falando da postura do professor perante os seus alunos. Então, o que é que eu quero dizer? Discipulado é influenciar. E se nós não nos preocuparmos em revitalizar a escola bíblica dominical, para que essa escola bíblica assuma a cultura do discipulado, o processo de influência do professor está acontecendo de forma natural. Às vezes ela acontece positivamente e às vezes ela acontece negativamente. Então, esta é uma compreensão importantíssima, né? E quando a gente tem a formação da cultura do discipulado, a gente compreende os elementos que são fundamentais para o desenvolvimento espiritual do nosso aluno, a gente começa a influenciar naqueles elementos, até mesmo quando a aula não trata daqueles elementos. Por exemplo, a gente vai trabalhar uma aula sobre um rei lá de Israel em tal período, mas ali você pega um gancho para naquele episódio encaixar um estímulo, um exemplo sobre a oração, sobre a leitura bíblica, sobre a vigilância.
Então você começa a estimular e de forma intencional e deliberada em áreas que são estruturantes para o crescimento espiritual do seu aluno. Então, é aí que vem o tema também do evento, discipulado intencional. Você passa a ter intencionalidade, você vai passar a agir de forma deliberada, né? E quando o professor, eu tenho uma frase aqui, deixa eu ver se está lá. Ali já é a próxima, mas deixa eu apresentar essa frase. A verdadeira missão de quem ensina envolve não somente a mente, mas também o coração. Nesse desafio de influência, a gente tem que ter em mente que, às vezes, a nossa maior missão não é a mente, não é o conteúdo, e sim o coração. É a influência, é o estímulo. Quando o professor exerce a liderança, influenciando seus alunos, contribui com a missão de fazer discípulo. Ensinar e despertar a mente para reter a verdade. É estimular o aluno a buscar o conhecimento. A verdadeira função do líder é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. Ensina melhor quem ensina menos e influencia mais. Eu tenho um exemplo secular, que não foi na igreja, de um professor que marcou a minha vida. Professor de contabilidade, Severino Ramos, conhecido como Bill, que leciona lá em Recife, Pernambuco. E eu hoje desempenho a função pública da auditoria fiscal no município de Maceió. E nesse tempo, eu comecei a estudar em 2005, logrei a aprovação em 2008, mas eu pude contar com a orientação de um amigo que congregava na mesma igreja que eu, e ele passou antes de mim e ele disse: Tiago, você não vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu vou te passar os livros, os autores, e só vou te indicar um único curso, que é fundamental você fazer. Faça até mesmo antes de você terminar a sua graduação em engenharia. E assim eu fiz, eu passei o ano, antes de me formar na graduação de engenharia, fazendo esse curso de contabilidade com o professor Severino Ramos. E tive a oportunidade, irmãos, de presenciar várias pessoas que se formaram em contabilidade na Universidade Federal de Pernambuco, no curso. E o testemunho era unânime, que eles aprenderam em 6 meses com o Bill, algo muito maior do que eles aprenderam em 4 anos na graduação de contabilidade na Federal, não foi numa particular qualquer, foi na Federal. E a gente analisando o que esse Bill tinha de diferente e que marcou tanto a vida daquelas pessoas que passavam pelo curso dele. A didática dele era muito simples. Para começar, quando ele entrou na sala de aula, a gente pensou que era o faxineiro, porque ele tinha uma estatura muito baixa, uma pele muito escura, e não pela pele, mas pelo traje, pela roupa que ele vestia, uma roupa muito humilde, né? Mas ele compartilhava e ele focava no período da aula como alcançar o coração daqueles alunos, como influenciar aqueles alunos, como estimular aqueles alunos, e ele contava histórias de superação dele, de onde ele saiu, aonde ele chegou, como ele passou dificuldades. Eu lembro de uma experiência dele, que quando saiu a lei das SA em 1964, ele saiu de Recife pedindo carona na estrada para pegar um curso do parlamentar que elaborou a lei, que ia acontecer em São Paulo, e ele foi de cidade em cidade pedindo carona, dormiu na Praça da Sé, tomou banho no Jafaliz da Praça da Sé, e aquilo impulsionava, aquilo estimulava. Às vezes a pessoa chegava lá cansado, pronto para desistir, e ele levantava. Às vezes é uma aula de 2 horas, ele passava 40 minutos de motivacional. E às vezes a gente chegava motivado, de 0 a 100 já chegava lá a 70, e ele puxava a gente para 90. Então isso marcava, e ele dava uma bateria de exercícios enormes, e puxava os alunos para desenvolver aqueles exercícios, e isso marcava as nossas vidas. E ele representa muito bem a figura de alguém que exerce a influência, que compreende que muito mais do que um conteúdo, eu preciso alcançar o coração e despertar a mente para que eles desenvolvam e busquem a transformação da vida deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E por fim, irmãos, o terceiro tópico, eu trago à tona essa frase: o diálogo entre o professor e o aluno consegue diminuir o fracasso escolar. É uma autora secular, conhecida no mundo da pedagogia,
e estudada na academia, e essa é uma realidade, uma máxima no mundo secular. A didática, a pedagogia das escolas já compreendeu que o diálogo entre o professor e o aluno tende a diminuir o fracasso escolar. E nós temos na cultura do discipulado o conceito de portas do fundo. As portas do fundo da igreja parece que estão escancaradas e cada vez mais pessoas saem. Nós ganhamos 100 e depois de 5 anos apenas 5 permanecem. E se nós compreendermos que o diálogo do professor com o aluno vai diminuir esse fracasso, vai fechar as portas do fundo, nós vamos valorizar essa postura do professor discipulador. A responsabilidade de quem ensina é, antes de tudo, influenciar e transformar a vida dos educandos. Eu não posso estar apenas focado em ensinar todas as coisas que Ele tem me ordenado, porque Ele me comissionou a ensinar, a obedecer todas as coisas. E tudo isso pressupõe relacionamento, intenção relacional, exortar, corrigir. As Escrituras foram inspiradas por Deus, não somente para o ensino, mas também para a admoestação, para a correção e para a instrução em justiça, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E nós temos um exemplo maior, irmãos, que é o nosso Senhor Jesus. Jesus, Ele ensinou sobre oração. Jesus pegou nas mãos dos discípulos para que eles praticassem a oração. Jesus exortou e admoestou os discípulos quando eles deixavam a desejar no desempenho da oração. Então eu posso dizer sim que Jesus no seu ministério, Ele ensinava com o compromisso de ensinar a obedecer. Ele ensinava buscando a efetiva obediência dos seus discípulos. O mentoreamento dos seus discípulos na prática da oração não ficou apenas em palavras, mas Jesus se empenhou para ajudá-los na prática da oração. Proporcionou a oportunidade de oração junto com os seus discípulos. Incluiu algumas advertências quanto ao descaso que eles faziam quando não correspondiam ao que se esperava da prática da oração. Jesus é o nosso exemplo de como devemos ensinar a obedecer. Um exemplo de não somente se conformar em estar ministrando atrás de uma revista e um conteúdo, mas de saber o que o meu aluno entendeu, o que é que ele compreendeu. E, irmãos, por melhor que nós possamos, às vezes, treinar nossos professores do departamento infantil, por melhor aula que eles possam apresentar, pelo método da APEC, por exemplo, o ministério do ensino não pode se ater apenas à forma como a aula é transmitida. Precisamos compreender que o ensino tem que ser acompanhado da postura de um discipulador, de alguém que vai conversar com o aluno, de alguém que vai se envolver com o aluno. E no nosso livro, no anexo 1 do livro, nós passamos um exemplo, e aqui eu chamo o Felipe. Nós temos 40 minutos, né, da palestra. A gente começou, temos mais 5 minutos, e tem um períodozinho das perguntas. Eu tinha acertado com o pastor Ricardo e o pastor Juari da gente fazer uma ilustração de como o professor pode sentar com o aluno e fazer uma entrevista de mentoria, tanto na matrícula daquele aluno, quanto no final do trimestre, né? Então, se você puder botar 2 cadeiras aí na frente, Felipe. Então, o que é que a gente defende, irmãos? Que haja, do jeito que, por exemplo, há no colégio dos nossos filhos, um plantão pedagógico. Quem tem criança em escola, às vezes, os coordenadores pedagógicos, os professores, chamam os pais e vai conversar com o pai sobre o desempenho do filho. E aquilo é maravilhoso. Eu já vou descendo. Aquilo é maravilhoso, irmãos. E aí, eu já incentivo os irmãos que queiram fazer as perguntas, né, para apresentar, porque a gente já vai estar se preparando para responder as perguntas após essa ilustração. Então, o plantão pedagógico, às vezes eu compareci, o último que eu compareci, a professora falou, olha, eu quero parabenizar o Pedro. O Pedro melhorou significativamente as notas dele, melhorou o comportamento de sala de aula. Ele estava tendo um problema sério de concentração, mas melhorou.
Agora eu quero que você observe o posicionamento dele nesse ponto. Esse ponto aqui ele ainda está deixando a desejar. Então aquilo, eu volto para casa e converso com o Pedro. Pedro, preciso falar com você. Olha, eu quero parabenizar que você melhorou nisso, os professores elogiaram isso e isso. Agora, tem um ponto que você ainda está deixando a desejar. Vamos orar sobre isso, vamos procurar ver o que Deus pode ministrar ao seu coração sobre isso. Eu acho que você precisa atenção nessa questão. Então, o ensino privado tem esse momento de mentoria, às vezes com a intermediação do pai, porque a criança ali de 6, 7 anos não tem, às vezes, a maturidade para gerir aquelas informações, né? E a proposta nossa passa pela um processo obrigatório do professor ter encontros de mentoria com o aluno, a partir da chegada do aluno, no caso, novos convertidos no discipulado, ou no final do trimestre em todas as classes, por exemplo. E aqui eu vou representar um caso real que chegou lá na igreja do Farol, o João. O Felipe vai representar o João, né? O pastor Felipe. E o João, ele era filho da... Eu preciso mudar os nomes, que eu já ia falar o nome real, eu não quero... Da Beatriz, né? Eu já ia falar o nome real mesmo da mãe. E a Beatriz, ela veio e o João veio do Espiritismo. E a Beatriz se converteu, a conversão dela foi linda. E ela convenceu o Felipe, que era ativo, era um jovem por volta de 18 anos, ativo no Espiritismo, convenceu o Felipe a vir para a igreja, a estudar a Bíblia na escola bíblica dominical. Então o Felipe veio sem estar convertido, aí chegou no discipulado lá, né? Só que ele chegou na terceira lição. Deixa eu passar aqui para pegar. Você pode passar para. Tem a próxima tela. Eu deixei lá o passador. Pode passar. Aí está a frequência, não sei se vai dar para entender. Aí são 3 casos, o nosso livro a gente trata sobre os 3 exemplos, mas trabalhando o João Marcos, ele chegou, a matrícula dele foi na lição Quem é Jesus, a lição 3 do primeiro ciclo da CPAD. E quando o João chegou, a gente falou, João, após a aula, vamos ter um momento de conversa, é a entrevista da matrícula, não precisa dizer, após a aula eu preciso lhe entrevistar para fazer sua matrícula, não. Momento, eu queria conversar com você, se está chegando agora. Ele disse, tudo bem. Aí, sentamos lá, pode sentar. No anexo, a gente apresenta o que o discipulador deve buscar nessa matrícula. Página 217 do livro. Primeiro ponto, qual a experiência religiosa anterior? Eu vou fazer todas essas perguntas, mas deixa eu apresentar para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Qual a experiência religiosa anterior? Qual era o seu nível de envolvimento? Era um mero espectador ou era um participante ativo? Conte sua experiência, o que aconteceu, o que levou você a sair dessa caminhada. Ou seja, você precisa entender qual o ranço doutrinário que aquele aluno chega na igreja. E na hora que ele disser, não, eu estou vindo do Espiritismo, não é para você corrigir na hora, olha, o Espiritismo está errado, o Espiritismo não tem a ver... Não, você não vai corrigir na hora. Você vai apenas entender qual a situação do seu aluno, para que durante o processo de ensino você possa realçar e destacar aquilo que vai tocar a experiência daquele aluno. É o primeiro ponto. Segundo ponto, como Deus vem trabalhando em seu coração e como você veio à igreja. Então, muitas vezes, as pessoas chegam à igreja por N motivos, por uma situação de desemprego, porque teve um sonho, ficou atormentado, porque recebeu uma palavra, porque teve um testemunho de conversão na sua casa, que era o caso do João. Então, qual é o método, como que Deus tem trabalhado naquela vida para ele chegar na igreja? Você, professor, tem que entender isso do seu aluno, para que você possa maximizar e potencializar esse processo que o Espírito Santo está fazendo na vida dele e atraindo ele para a igreja. Qual a estrutura familiar? Ele é casado, é divorciado, é solteiro, tem um relacionamento ativo com quem mora, onde trabalha. Então, com o objetivo de conhecer o seu aluno. Existe alguma dificuldade que você esteja passando, em que podemos estar orando? Existe algo que você queira pedir ajuda, ou mesmo alguma orientação, conselho? Então, a priori, a entrevista de matrícula ela não é o momento de você corrigir conceitos ou ensinar, não é, mas você também tem que estar aberto, porque às vezes chegam casos de emergências.
Eu recebi uma pessoa que estava afastada do Evangelho e correu para a igreja naquele momento, e ele estava sendo profundamente tentado a iniciar uma relação de adultério. E eu fiz a entrevista de recepção dele e eu não fiz esse encaixe dessa pergunta. Existe alguma coisa urgente na sua vida que você queira compartilhar, que eu possa estar orando com você? Existe algo que a gente possa estar te ajudando? E ele foi naquele dia lá realmente querendo uma ajuda, porque estava vendo a hora que ia cair, e infelizmente ele não abriu o coração. Eu também não tive essa intencionalidade de estar aberto a uma situação de emergência, e infelizmente na semana seguinte ele consumou o adultério, e nós vivemos um processo para ele se desligar naquela relação, que mais na frente ele se abriu, ele ficou na escola, ele mais na frente se abriu, mas a gente não teve essa postura de emergência, de repente estar aberto a uma situação específica como essa. Existe alguma dificuldade? Sim. Qual a disponibilidade que você tem de frequentar a escola bíblica? Por quê? Porque dentro daquela disponibilidade ele vai ser incentivado, vai ter a entrevista de final de trimestre, que eu vou sentar com ele junto com a frequência dele, e a gente vai prestar contas. Qual era a disponibilidade? Explique sobre 2 características essenciais do discipulado. Você vai explicar nessa entrevista, já de início, o que é o processo de mentoria e prestação de contas, e oriente sobre o compromisso que ele precisa assumir ao efetivar a matrícula na escola bíblica, e como você e os demais professores da classe estarão monitorando a frequência, o aprendizado, para ajudá-lo como discipulador. Então, algumas pessoas que dizem, não, eu trabalho no segurança, porteiro, ou no ramo de saúde, e só posso estar na igreja 15 dias. Então, você já vai conscientizar ele das tarefas complementares e no desafio de suprir a ausência através dessas tarefas complementares que ele vai estar passando para você. O professor vai estar passando para o aluno, e o aluno vai estar respondendo no WhatsApp, e em algumas matérias que são importantes para aquele aluno, o professor vai sentar com aquele aluno e conversar sobre aquela matéria que ele faltou. Explica a importância do devocional diário e desafio a iniciar. Então, vamos fazer agora como foi essa entrevista com o João, baseado nesses 7 pontos que devemos buscar numa entrevista de matrícula do aluno na Escola Bíblica Dominical, representando um caso real. Em seguida, nós vamos apresentar o que devemos buscar numa entrevista de mentoria do final do trimestre, no caso do João. Eu vou sentar com o João, com a matrícula dele em mãos, e nós vamos apresentar o que devemos buscar nessa entrevista de mentoria, e vamos representar como foi. Eu acredito que eu vou ocupar o tempo das perguntas, mas eu acho que é a parte prática do conteúdo, Vamos lá. Ô João, rapaz, que bom que você está aqui, eu fico muito feliz. Eu quero saber um pouco, conhecer você, como que você chegou à igreja, você tem algum parente aqui, recebeu algum convite? Me conta um pouco sua história. Então, eu vim participar dessa reunião através da minha mãe, a Beatriz. Ah, sua mãe é a Beatriz? Sim. Eu conheço, é bênção de Deus. Deus tem feito um trabalho lindo na vida dela. Estou acompanhando ela, A minha mãe insistiu bastante para que eu pudesse estar aqui, e hoje estou participando desta aula. Que bênção, João. Olha, a escola bíblica é um local em que a gente para estudar a Bíblia, e a gente parte do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus. E nesse ambiente a gente pode tirar dúvidas, pode ter um momento de debate na sala de aula, tem a supervisão de professores que se capacitam para estar ensinando, para estar auxiliando. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. E João, eu quero te estimular, João, a encarar o desafio de estar assíduo na escola bíblica dominical. Você vai aprender a Bíblia, mas deixa eu entender um pouquinho melhor, João. Qual a sua experiência? A Beatriz, eu conheço um pouco dela, eu sei que ela teve uma experiência do espiritismo, e eu imagino que você também, por ser filho dela, tem alguma experiência com o espiritismo. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, se você já leu livros, se você tinha algum ministério ativo no espiritismo. Me fala um pouquinho, João. Então, eu venho do espiritismo, sou ativo dentro do espiritismo, participo de alguns grupos no sábado, nós nos reunimos, temos algumas atividades, já li algumas obras, consigo defender muito bem a fé espírita.
Amém. Só uma pausa aqui. Então, eu consegui, através dessa pergunta, identificar todo o ranço doutrinário daquele aluno, né? E não preciso, nesse momento, tentar corrigir nada. É só uma entrevista de conhecimento, né? Que bom, João. Mas, olha, o desafio aqui na escola bíblica é a gente estudar a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E olha, João, eu posso te garantir, se você se dedicar, você vai se surpreender com a beleza da palavra de Deus. Como a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. A gente, nesse trimestre, vai estudar. E aí vem o seu testemunho, o seu ponto de influência, né? Seus olhos começam a mostrar convicção. Você vai ver, João, o quanto que Deus vai impactar a sua vida. Há 23 anos, eu tinha quase a sua idade, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, e olha como tem transformado. E Deus tem feito um trabalho muito lindo na sua mãe, na Beatriz, e acho que você tem testificado, não é, João? Tenho conseguido evidenciar, assim, a mudança, né, nesses poucos meses, da transformação, né, na vida da minha mãe. Então, é algo assim transformador, e eu tenho acompanhado isso, eu tenho conseguido ver essa mudança. Amém. João, observa, aqui está o nosso índice da revista do trimestre. Você está chegando agora na terceira lição. A terceira lição recebe como título Quem é Jesus? Você vai ter uma dificuldade muito grande, até pela sua experiência do Espiritismo, vai ter uma falta muito grande a ausência da lição número 1, que foi a necessidade humana e o problema do pecado. Então eu queria te desafiar, João, além de você estudar a próxima lição, que é o caráter de Jesus, a lição número 4, então toda semana você estuda previamente as lições para ter uma melhor compreensão, responde as perguntas, mas nessa semana, excepcionalmente, eu queria que você estudasse a lição número 1 que você perdeu. Eu queria que você respondesse as perguntas, mandasse para o meu zap, quero que você anote meu zap, e a gente vai depois sentar no próximo domingo e vai conversar um pouquinho para eu entender o que você compreendeu dessa lição. Além das perguntas, eu quero conversar um pouquinho porque eu considero fundamental. E tem mais, João, eu queria te desafiar, quando você parar para estudar as lições e ler as referências bíblicas, você começar a desenvolver o seu momento devocional com Deus. O momento devocional é o momento que você para ter um momento de busca a Deus através da palavra de Deus. E Jesus falou, quando orares, entra no teu quarto, separa um local privativo, e você tem essa oportunidade de já desenvolver no seu estudo da Bíblia um momento devocional, que você faça uma oração: Senhor, fala no meu coração, eu quero aprender os teus caminhos, eu quero que o Senhor fale no meu coração, e você abre o seu coração e vai começar a estudar a Bíblia com essa postura. Posso contar com isso, João? Sim, me comprometo aí. Pronto. Então, você tem disponibilidade de estar todos os domingos? Sim, tenho disponibilidade. Ótimo, tranquilo. Então, fico muito feliz, e domingo que vem eu quero te ver, e a gente vai conversar um pouquinho dessa lição, o número 1, que é fundamental para você, tá? Pronto, então essa foi a entrevista. 5 minutos a gente faz a entrevista. Aí, no final do trimestre, o que é que aconteceu com o João? O João compareceu em todas as aulas. Deixa eu pegar aqui a frequência dele. Só que, quando chegou na lição da ressurreição de Jesus, ele faltou. Só que como ele faltou, e o professor é um discipulador, ele passou uma atividade complementar. Entrou em contato: João, o que foi que aconteceu? Olha, fundamental essa lição, quero que você estude ela em casa, manda a resposta para mim, e eu tenho uma atividade para suprir sua falta. Eu quero que você assista o filme Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Assista esse filme, João, vai marcar a tua vida. E está terminando o trimestre, quando terminar o trimestre a gente vai conversar um pouco. Aí João fez a atividade e a gente sentou, depois do final do trimestre, uma entrevista de encerramento de trimestre. E o que devemos ver na entrevista de encerramento de trimestre? Aqui em 6 tópicos. Relembre qual foi a disponibilidade de frequência na escola bíblica que ele informou antes da matrícula na classe. Analise a frequência obtida no trimestre junto com ele. O objetivo de desenvolver prestação de contas, incentivo e correção. Analise o conhecimento alcançado com as lições que ele esteve presente e das que ele faltou e estudou em casa.
peça para ele explicar com suas palavras os objetivos de algumas das lições que você considerar mais importante para o seu desenvolvimento. Então, principalmente as lições que ele faltou e que você considera extremamente relevante, peça para ele explicar com as palavras dele a compreensão dele daquela lição, né, aquilo que chamou mais atenção. Analise as lições que o aluno, sim, as lições que ele faltou e não estudou em casa, explica a importância dos objetivos de algumas dessas lições. Então, a depender, irmãos, da postura do aluno, principalmente no discipulado, que é um ciclo repetitivo, não é o ciclo dos adultos e dos jovens, que ele é rotativo, né? Todo trimestre é um diferente, mas o discipulado ele é repetitivo. A depender, lá a gente dá o parecer que ele não pode passar para o próximo ciclo, ele tem que repetir esse ciclo, porque ele tem compreensões que são fundamentais para a experiência dele e que vai fazer muita falta a ele. Então a gente, vamos dizer assim, entre aspas, não usa essa expressão, mas entre aspas, estaria ali atestando ele passar para a próxima classe ou reprovando para que ele repita a sala. Né? Avalie junto com o aluno o nível de comprometimento e de vivência das características esperadas do perfil do discípulo de Jesus no anexo 2. Busque avaliar a superação de conceitos e doutrinas e experiência religiosa anterior. Avalie e oriente e incentive o crescimento através do estudo de livros complementares de um currículo criado pela igreja ou indicado pelo professor a partir da realidade do aluno. Então, vamos desenvolver essa entrevista de final de trimestre com o João. O pastor Felipe estudou o anexo, né? E a gente vai desenvolver aqui. Ô João, que bênção, João, chegamos ao final do trimestre, e aí, eu quero ver aí como foi o seu desempenho, eu estou aqui com sua frequência, eu quero lhe parabenizar, João, realmente você foi um aluno bem presente, você esteve presente em todas as aulas, apenas uma falta justificável, que foi aquele dia que você teve um evento, né, para estar presente, e a gente compreende perfeitamente. Eu fico feliz porque eu sei você já trocou comigo que você fez a atividade, e glória a Deus, João. Eu queria que você avaliasse qual foi a sua compreensão nesse trimestre, né? Você veio do Espiritismo, e no Espiritismo ele tem uma compreensão acerca de Jesus. O Espiritismo define Jesus como um ser iluminado que alcançou um alto grau de perfeição e que veio nos ensinar sobre amor. E após esse trimestre, João, qual a compreensão que você forma hoje acerca da pessoa de Jesus? Então, eu pensava que Jesus era somente um espírito iluminado, né, que veio para mostrar para as pessoas o amor ao próximo, né, e mostrar alguns valores, né, para as famílias. Mas hoje eu percebo que Jesus, ele é Deus. Hoje eu percebo que Jesus, amém, ele é muito mais do que o que eu imaginava. Na verdade, o meu conceito foi transformado, né? Porque hoje eu conheço a Jesus de outra forma. Amém. Ô João, que bênção, eu fico feliz, fico muito feliz. E João, o que é que mais marcou para você nesse trimestre, das lições que você compareceu? Então, as lições que mais me marcaram foi a lição de número 10, que é a lição de ressurreição, né? Justamente a respeito daquele filme que eu tive que estava fora por causa do evento, né? Mas também a identidade de Jesus, a lição sobre a identidade de Jesus trouxe para mim, marcou muito forte a minha vida, e a lição sobre o peso do pecado, né? Foram essas as lições que mais me impactaram. Amém. E só uma pausa, quando a gente vai fazer a entrevista de mentoria, a gente já conhece a realidade do aluno, analisa a frequência e já destaca, está aqui destacado as lições que eu acho que são relevantes, que eu vou passar ou para perguntar o que é que ele achou, ou eu endossar e completar alguma coisa, amarrar alguma coisa, botar os pingos nos is, né? Então, só para fechar a nossa encenação, a gente conversou um pouco sobre a ressurreição, João, de Jesus. Eu queria que você compreendesse os desdobramentos da ressurreição de Jesus com a fé espírita da onde você veio. Os espíritas acreditam que Jesus se desencarnou, né? E a teoria espírita
de desencarnar, ela é diametralmente oposta, ela se opõe à teoria cristã da ressurreição. Se Jesus desencarnou, o corpo dele estaria no túmulo, mas a história mostra que o túmulo apareceu vazio. E o testemunho dos seus discípulos, a evidência, o filme que nós vimos, né, Em Defesa de Cristo, mostra com clareza as evidências históricas do primeiro século, né, e como que Jesus de fato ressuscitou. Então, é importante você compreender isso, João, que a gente, para abraçar a ressurreição, a gente tem que abrir mão da doutrina da reencarnação, da doutrina que Jesus desencarnou, e compreender que ele ressuscitou. Inclusive, a Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, qualquer convicção religiosa, segundo Paulo, vamos ler, aí parou, lê aqui, João, 1 Coríntios, Paulo falando lá da ressurreição, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, qualquer concepção religiosa, João, que parta do pressuposto que Cristo não ressuscitou, que Cristo reencarnou, segundo o apóstolo Paulo, essa concepção ela é uma concepção vã, que não vai trazer qualquer esperança. A nossa maior esperança é o fato da ressurreição. Então a gente vai fechando, amarrando aquilo que é mais relevante devido à experiência dele, né? E por fim a gente destaca a última lição: a igreja é uma expressão do reino de Deus. Então João, ele está praticamente convertido, só que ele ainda está se relacionando com a igreja como se a igreja fosse um self-service, que ele está ali para receber da igreja, da escola bíblica dominical, um estudo da palavra. E na última lição do trimestre, a gente viu a igreja, o título, a igreja, uma expressão do reino de Deus. Então, nesse final, eu destaco o papel da igreja. João, a igreja é a instituição que Deus colocou para representar o reino de Deus. E eu queria lhe desafiar, João, a estudar um pouco mais essa lição. Eu tenho um artigo que eu mesmo escrevi sobre a importância da igreja. A gente vai comentar um pouco sobre os desigrejados nesse artigo, e eu vou passar para ti. Eu queria que tu lesse para ver a fundamentação bíblica da importância de nós congregarmos, e depois eu queria conversar contigo, e eu queria fazer esse desafio para, nesse trimestre, você assumir um compromisso maior com a igreja. Eu queria lhe ver aqui no culto de domingo à noite, não só na escola bíblica. Viu? Se compromete comigo de ler esse artigo? Com certeza. Pronto, eu te mando, a chegar em casa eu te mando, você vai dar uma estudada, a gente conversa no WhatsApp, e eu quero te desafiar para esse trimestre, você continuar nessa pegada que você está, firme, você está de parabéns, e eu quero que você melhore na questão da sua interação com a igreja. Eu quero lhe ver nos cultos de domingo à noite. Posso contar com isso? Pode contar comigo. Deus te abençoe, João. Deus te abençoe. Então, irmãos, aí está o exemplo de 5 minutos. 5 minutos que você para com o seu aluno e você traz ele da postura passiva para uma postura ativa no processo de ensino. Paralelo a essa postura de discipulador, você tem, a partir do direcionamento do pastor da igreja, que o pastor da igreja que tem que escrever, o pastor sênior da igreja, o pastor presidente da igreja, tem que escrever qual a obra que o professor vai desempenhar. Então o pastor vai definir: olha, eu quero que os professores tenham um evento extra classe, uma vez no mês, ou uma vez a cada 15 dias, para estudar tal livro. Então a classe dos jovens vai estudar um livro. Outra classe de casais vai estudar, nesse mês vai assistir um filme junto, Quarto de Guerra, e vai ter umas perguntas já direcionadas e eles vão debater aquele momento. Então, paralelo a essa postura de discipulador, vem a questão do controle e do direcionamento do pastor presidente, que vai estar definindo qual é a obra que o professor discipulador vai desempenhar, além da sala de aula, além das entrevistas. Para quê? Para gerar relacionamento, edificação, comunhão e incentivo. E eu termino, irmãos, a minha plenária. Já acredito, não vai ter tempo para as perguntas, mas eu acredito que essa parte trouxe uma conotação prática, com a leitura do que seria a parábola da 100ª ovelha aplicada à escola bíblica dominical. Então lhe propôs Jesus esta parábola:
qual dentre vós é o professor da escola bíblica que, possuindo 100 alunos e perdendo um deles, não deixa na sala os 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-lo, e achando, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para a igreja, reúne a direção da escola, os demais professores, seus alunos, os alunos das outras classes, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei o meu aluno perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um aluno que se arrepende, do que por 99 alunos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7, de forma adaptada ao contexto da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.